é imperativo para o Estado, porque é só através do planejamento público que o Estado dará os nortes da economia. Essa indicação através do planejamento público para o setor privado, indicando quais são as orientações para a condução econômica, esta indicação é função do Estado. É o que o artigo 174 da nossa Constituição da República diz. O planejamento público é imperativo para o Estado e é indicativo para o setor privado. Isso é muito importante, por quê? Porque o planejamento público ele existe para viabilizar as funções e finalidades de existência do Estado. E sabemos bem que cabe ao Estado basicamente 3 funções: fazer a política monetária, que é a administração da circulação do dinheiro na economia, a gestão da oferta de moeda à economia. Cabe ao Estado prestar os serviços públicos essenciais ao desenvolvimento humano e cabe ao Estado fazer o financiamento do investimento público para a formação e renovação da infraestrutura necessária ao desenvolvimento industrial, que é através do desenvolvimento industrial que se persegue desenvolvimento econômico. Então, temos que o Estado faz política monetária, 1, e 2 e 3, política fiscal. Prestar serviços públicos essenciais ao desenvolvimento humano e financiar o investimento público abrange a política fiscal. Então, ao Estado cabe fazer a política monetária e fazer a política fiscal. Isso é um conceito. O Estado existe para isso. Aqui no Brasil, lá na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na Colômbia, na Venezuela, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Equador, no Vietnã, na Índia, na China. Esse é o conceito do Estado. A gente tem de entender que vivemos num cenário e contexto de relações econômicas de mercado que são relações globais. O conceito do Estado é o mesmo. E, basicamente, o Estado, ele toca o desenvolvimento econômico porque quanto mais desenvolvida for uma nação, maior fatia do comércio internacional e melhor, fatia mais importante qualitativamente do comércio internacional, ela abocanhará. Estamos falando de relações globais, estamos falando de comércio internacional. Então, o papel do Estado é fazer a política monetária e fazer a política fiscal. Vou repetir. Política monetária, administração da circulação do dinheiro na economia, taxa de juros. Política monetária tem a ver com taxa de juros, preço do dinheiro, taxa básica de juros, taxa Selic, o sistema especial de liquidação e custódia, o ambiente em que se negociam títulos da dívida mobiliária federal. É ali que se dá o cenário e mercado, melhor, o cenário do mercado financeiro no qual o Estado e as empresas tomarão recursos financeiros emprestados. Então, ao Estado cabe fazer a política monetária, a administração da circulação do dinheiro na economia. Cabe ao Estado também prestar os serviços públicos essenciais ao desenvolvimento humano e financiar o investimento público. Serviços públicos, investimento público abarca a política fiscal. Então, a política monetária e fiscal do Estado ela é desenvolvida a partir de um planejamento público. Observação: as nações desenvolvidas têm tradição em fazer planejamento público. Se você aí está ideologizado com as coisas enganosas que nos dão conta de que o Estado é uma coisa, a economia é outra coisa, um vai para o lado, o outro vai para o outro, e quanto menor e menos, com menos poder para desempenhar suas funções o Estado tiver melhor para o crescimento econômico,
Meu amigo, você está completamente fora de órbita. Porque as nações desenvolvidas, por exemplo, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Alemanha, e a China, desde os anos 80, 70, 80 para cá, a China, são nações que têm, estados-nações que têm alta tradição em fazer planejamento público. Porque se não se faz um adequado se não se faz um adequado planejamento público, se executa uma política monetária mal e porcamente. Então, se administra a circulação do dinheiro na economia de modo completamente desfavorecedor para o desenvolvimento industrial, por exemplo. Quando não se faz planejamento público adequado, não se consegue prestar serviços públicos adequados ao desenvolvimento humano. Quando não se faz planejamento público, não se consegue financiar o investimento público necessário à formação e renovação da infraestrutura que proporciona o desenvolvimento industrial. Então, quer dizer, Estado que não faz planejamento público também está fora de órbita. Então, não é uma questão de opinião, é o conceito. O Estado existe para fazer a política monetária e a política fiscal. E como é que ele faz isso? Ele presta essas suas funções, ele faz, executa, desempenha essas suas funções e finalidades de existência através das leis financeiras, as 3 grandes leis financeiras que dão possibilidades, proporcionam, viabilizam a execução do planejamento público. E um planejamento público, se é para ser feito um planejamento público, temos de fazê-lo de modo eficiente, eficaz e efetivo. Então, temos que 3 grandes leis financeiras viabilizam o planejamento público, que é o que nos traz a Constituição da República aqui no artigo 174, quando fala que o planejamento público é imperativo para o Estado e indicativo para o setor privado. Então, nós observamos que todo esse contexto de economia do setor público que transborda para a economia do setor privado, porque na verdade é uma coisa só, as relações são relações econômicas de mercado em que participam famílias, empresas e governo do Estado. Então, o planejamento público que vai orientar o mercado e é fundamental para o Estado executar as suas funções, ele é viabilizado pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual. Sobre essas 3 leis, nós conversaremos no próximo vídeo. Muito importante a gente observar o seguinte: se a gente não tiver paciência para trilhar todo esse percurso de entender o desenvolvimento econômico do Brasil, o que vem acontecendo com o nosso produto interno bruto, principalmente de 2014 para cá, se nós não tivermos a paciência de entendermos um pouquinho sobre o próprio direito financeiro, sobre as leis financeiras que proporciona ao Estado fazer o seu planejamento público e não compreendermos o que é um planejamento público, a gente estará completamente fora de órbita e não conseguiremos conversar sobre a reforma administrativa. Boa noite.